Hoje eu quero meditar em um tema com vocês que se encontra lá em Daniel, no capítulo 1. Quero que vocês me acompanhem aí na leitura. Nós vamos ler aí do verso 8 até o 21. Melhor dizendo, vamos ler o capítulo inteiro. Estou vendo alguns rostos diferentes aqui, na igreja, sejam bem-vindos. Quem não me conhece, como o Jander disse, meu nome é Wesley, sou evangelista aqui na igreja. Nós passaremos esse curto período junto aí na exposição da palavra. Daniel capítulo 1. E assim diz a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versado no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e a água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveria beber, e lhes dava legumes. 17. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou a eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, e a minha oração nesse momento é pedindo
a Ti e a Teu Santo Espírito, que o Senhor nos conduza na exposição da Tua palavra. Aos meus irmãos, Senhor, eu peço que o Senhor os capacite com capacidade intelectual e também espiritual para compreendê-los aquilo que será ministrado nessa noite. E não só isso, Senhor, mas que nós consigamos, assim como o Tiago pede e diz na sua palavra, que nós sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Então, aquilo que for ministrado aqui nessa noite, Senhor, que o Senhor enraize em nossos corações, nos fortalecendo, nos capacitando para que nós coloquemos em prática. É assim que eu oro, no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto é um pouquinho longo aqui, né? E, logicamente, eu não vou conseguir expor tudo que há no texto, mas eu quero pegar algumas palavras-chave e aqui alguns pontos importantes para que a gente pense a respeito de um tema que eu quero propor para vocês nessa noite. Estamos chegando numa época interessante do ano, né? Esse ano é ano eleitoral e muitos de nós, assim como minha esposa, não gostam nem um pouco dessa época, né? Eu também não gosto, mas tem alguns irmãos, algumas pessoas que se interessam pelo tema, né? Pela política, pelo tempo eleitoral. É interessante a gente ver, né, que passam-se de 2 em 2 anos e algumas coisas ficam meio desapercebidas durante esses tempos, né, de 2 em 2 anos. Aí no período eleitoral tudo aparece de novo, pessoas que a gente não vê falando de política, bandeirolas na rua, carro de som, santinhos espalhados por toda a cidade. E é interessante a gente perceber isso, porque nós temos, como cristãos, né, e como integrantes da sociedade, obrigações eleitorais no nosso país. Nós somos obrigados a votar, então nós participamos, direta ou indiretamente, nós participamos dessa questão, né, que envolve a sociedade. Então, muitas pessoas, como eu disse para vocês, gostam, outras não, mas nós somos obrigados, né, a participar disso, e muitas das vezes a gente não tem tanto interesse na política, né, em participar, se envolver ativamente nisso, por conta de uma palavra que anda muito em voga no nosso país, uma palavra chamada corrupção. Eu não me interesso por política, eu não vou votar porque todos são corruptos. Eu não vou me envolver na política porque só tem corrupção. Eu não vou me envolver com política porque se eu me envolver com política eu vou virar um corrupto. Não é assim que a gente pensa? Entretanto, eu quero deixar 3 perguntas para que a gente, de acordo com o que eu for expondo a palavra de Deus aqui, vocês e eu estou meditando nisso aqui já durante a semana, durante essas 3 perguntas. Eu gostaria que vocês refletissem de maneira sincera a respeito delas, né? E a primeira pergunta é, sabendo, né, que nós somos contra a corrupção e devemos ser contra a corrupção, será que em nossas vidas cotidianas nós somos verdadeiramente contra a corrupção ou só condenamos a corrupção dos nossos governantes? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, será que em muitas oportunidades não temos colocado sobre os ombros desses homens a responsabilidade de executarem uma transformação social qual eles não são capazes de realizar? Terceira pergunta, dizemos escolher os governantes, né? Em 2018 isso aqui ficou muito, muito, muito claro na boca de 99% dos cristãos. Eu voto por princípios. Não é assim que a gente diz? Entretanto, nós temos vivido esses princípios que nós dizemos acreditar, ou que nós colocamos sobre o ombro desses homens que muitas das vezes são homens ímpios e que supostamente acreditam nesses princípios. Será que nós, como cristãos, temos vivido esses princípios? Olhando para a sociedade hoje, o reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte: a fidelidade conjugal está ameaçada. A multiplicação dos divórcios por motivações banais é proclamada como uma conquista.
A falta de integridade moral nos vários segmentos da sociedade. A integridade está ausente na escola, no namoro, no casamento, no comércio, na vida financeira, nas palavras, nos acordos, nos palácios e até nas igrejas. Hoje o Geander leu um texto aqui que me chamou muito a atenção, quando a gente fala a respeito de responsabilidade e conduta cristã, maneira cristã de viver. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, no capítulo 2, ele vai dizer, encorajando aqueles homens para que eles continuassem a desenvolver o processo de salvação por intermédio de Cristo. Lá no verso 14 ao 16, se vocês quiserem acompanhar, Filipenses, a gente até leu esse texto aqui hoje, Filipenses 2, do 14 ao 16, o apóstolo Paulo vai dizer: fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perdida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Meus irmãos, quando a gente pensa a respeito de conduta cristã, está aqui alguns ensinamentos e algumas responsabilidades que nós, como cristãos, envolvidos e inseridos no mundo que jaz no maligno, no mundo onde há corrupção, e num país como o nosso, que é extremamente corrupto em todas as esferas da sociedade. E o reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que, inclusive, na nossa igreja, não digo a igreja presbiteriana Morada do Ouro, mas eu digo na igreja brasileira. Então, há lições muito importantes aqui. Precisamos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós temos obrigação de ser luzeiros deste mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, se vocês olharem essa palavra, vocês vão ver que é no dia da volta de Cristo, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, que nós não tenhamos a percepção de que nós corremos em vão. Nós precisamos disso aqui. Palavra maravilhosa que o Geander trouxe para nós hoje de manhã e que me fez acrescentar aqui no meu sermão. Geander, muito obrigado. Deus usa dessas coisas, Então, quando a gente olha outro texto do apóstolo Paulo, no capítulo 12 da carta aos Romanos, a gente vai ver Paulo dizendo o quê? Lá no versículo 2. Esse texto aqui é super conhecido da igreja e o apóstolo vai dizer o quê? Que a gente deve fazer o quê? A gente não deve se conformar com este século, E a gente deve fazer o quê? Mas nós devemos nos transformar pela renovação de onde? Da nossa mente. Para quê? Para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, nós temos uma obrigação. A nossa obrigação é ser sal, é ser luz neste mundo, é ser diferente. Nós somos chamados para ser diferença neste mundo. Então, comecei a introduzir aqui a respeito de política, mas eu não quero falar disso, passou a parte da política. Vamos então parar para pensar, raciocinar como que nós podemos fazer diferença no meio de uma nação tão corrupta como a nossa. Vocês podem me perguntar: Wesley, como que a gente faz isso? E o texto que eu escolhi vai dizer: a postura de um adolescente diante de um império violento, corrupto, idólatra, assassino. Daniel nos mostra 4 decisões
que ele teve de se manter conforme a palavra de Deus. Daniel age de forma contracultural, meus irmãos, e é assim que nós devemos agir. Nós precisamos agir contra a cultura. Nós precisamos agir contra o pensamento deste século, de que nós devemos fazer parte de tudo isso, quando na verdade o chamado de Deus para a igreja é que a igreja se comporte totalmente na contramão deste mundo. Acredito que todos vocês aqui, ou a grande parte, já assistiu The Chosen. E quando a gente vê a abertura de The Chosen, não sei se vocês já tiveram a percepção, no plano de fundo, né, quando está passando aquelas letras ali, tem uns peixes passando. Por um lado, é apenas um na contramão. Esse deve ser eu, deve ser você. A minha mãe dizia para mim, e eu falo para as minhas filhas, você não é todo mundo. O cristão não é todo mundo. O mundo tende para um lado. O cristão é obrigado a ir contra, porque os nossos princípios e valores são diferentes deste século, meus irmãos. E a primeira lição, quando nós olhamos aí para o versículo 8, a primeira lição, a primeira decisão que Daniel toma é de ser perseverante em meio ao caos, em meio a uma situação hostil, violenta, de morte, onde Daniel decide se manter perseverante, mesmo diante da perda. Muitas das vezes, meus irmãos, nós seremos levados a pensar que nós podemos agir de maneira contrária aos nossos princípios, porque nós perdemos, porque nós tivemos perdas. Essa é a artimanha de Satanás no seu ouvido, no seu coração. Daniel tinha perdido a sua família, Daniel tinha perdido o seu direito ao culto, Daniel tinha perdido a sua liberdade, Daniel perde também o seu nome. Quando nós olhamos o contexto no qual esse texto foi escrito, nós sabemos que Israel tinha sido sitiada, né, como eu li aqui para vocês, por Nabucodonosor, e então aquele povo, acredito eu que grande, a maioria é assassinada, e dentro daquele povo, uma das táticas do governo, né, do império babilônico, era de pegar os seus sábios, levar para o seu império, para que eles servissem o rei e o governo. Essa era uma estratégia do governo babilônico de expansão, e que deu muito certo, muito certo. Chegando lá, a gente vê, né, no decorrer, né, dos escritos aqui do livro de Daniel, como Daniel se comporta. Então, como eu disse para vocês, mesmo e diante, né, da perda, Daniel ele se mantém perseverante, porque Daniel conhecia a palavra de Deus, e não eram as ofertas do rei, as delícias, os manjares, o luxo do palácio do imperador mais poderoso daquela época que ia perverter a concepção, a crença de Daniel. Então, quando nós vivemos em um mundo de corrupção, um mundo corrupto, um país corrupto como o nosso, uma das lições, uma das decisões que nós precisamos ter nas nossas vidas é de perseverar em meio ao caos, em meio a um mundo hostil. E é interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para isso aqui, Daniel sabia perfeitamente por que a nação de Israel estava padecendo, por que eles tinham ido para o cativeiro. Daniel sabia que o povo estava sendo disciplinado. Quando nós lemos lá, no início, né, quando eu li para vocês aqui, do verso 1 a 2, o texto vai dizer o seguinte: no ano terceiro do reinado do rei Joaquim,
o rei de Judá, veio Nabucodonosor, né, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos, presta atenção, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. A nação de Israel tinha sido entregue pelo próprio Deus a uma nação inimiga. E Daniel tinha a plena convicção disso. Além da perda, Daniel sabia exatamente por que o povo estava passando por tudo aquilo. E a decisão de Daniel é se manter perseverante, acreditando naquilo que tinha sido proferido como promessa. Porque quando nós olhamos o contexto, nós vemos que Daniel ele tinha plena convicção, porque Deus se revela a Daniel, mostrando que aquele período babilônico seria de 70 anos. Daniel era um jovem, acredito eu que provavelmente no coração dele ele tinha fé de que ele passaria por esses 70 anos, né? De que ele não sucumbiria ali, e ele então decide viver uma vida de perseverança. E é assim que nós, meus irmãos cristãos, vivendo em um mundo corrupto, devemos agir, perseverando nas promessas que nos foram feitas. A perda, o caos, a dificuldade, pode fazer com que você pense diferente e faça com que você pense em abandonar o barco, abandonar a fé e partir para um outro rumo. Mas tome a decisão de se manter fiel, persevere na fé, naquilo que vocês acreditam. E vocês podem se perguntar, né, Wesley, mas por que nós sofremos? Por que nós passamos por tudo isso neste mundo, né? Porque um Deus bondoso permite com que nós soframos. E o primeiro aspecto que a gente precisa olhar é que nós vivemos em um mundo caído, né? A queda é uma das causas pelas quais nós sofremos. Outra causa é as decisões erradas que nós mesmos tomamos. Outra causa são as provações, né? Situações utilizadas por Deus para aperfeiçoar o crente, para fazer com que você amadureça, para fazer com que você cresça, para fazer com que você seja instrumento de Deus nesta geração. Persevere. Acredite naquilo que é dito aqui, naquilo que é pregado, naquilo que o Espírito Santo ministra no coração de vocês. E como eu disse, né, outro motivo pelo qual nós sofremos é a disciplina de Deus. Ela vem sobre o seu povo. Ela veio por diversas vezes durante a história bíblica. E não vai ser diferente agora. Um pai bondoso disciplina o filho que ama. É assim comigo, com as minhas filhas, é assim com vocês, com os filhos de vocês. E se vocês deixam de fazer isso, vocês estão indo contra a Bíblia, tá? Porque a Bíblia diz que o pai precisa disciplinar o filho desobediente. E é assim que Deus faz conosco. Deus disciplina o filho obediente. Um estudioso chamado William Barclay vai dizer que a perseverança ela não é apenas a capacidade de suportar momentos difíceis, mas é a capacidade de fazer com que esses momentos difíceis sejam a oportunidade para que você glorifique a Deus em meio ao caos. Nós devemos perseverar, meus irmãos, com o intuito de adorar a Deus, de glorificar o seu nome, de fazê-lo exaltado. Outro ponto, meus irmãos, que nós precisamos, né, e podemos aprender através da vida de Daniel é a de integridade. Daniel, no verso 8, aí na continuação, ele diz, né, que ele decidiu não contaminar-se com as finas iguarias do rei e nem com o vinho, né, que o rei bebia. Eu te faço uma pergunta. Era lícito Daniel comer e beber dessas iguarias? Era lícito que ele participasse da mesa, né, do que o próprio rei comia?
Muitas das vezes, meus irmãos, as ofertas, né, de Satanás, elas não são coisas ruins, né, horrorosas, como a gente imagina. Satanás é um bicho assustador. Satanás está me tentando com algo ruim. Não é, meus irmãos. Satanás vai oferecer banquete para você. Satanás vai colocar coisas prazerosas na sua mesa. Satanás vai te oferecer coisas difíceis de você recusar. Entretanto, é preciso com que nós agimos, né? Com que nós nos comportemos com integridade. R.C. Sproul vai dizer que o mundo ele é sedutor. Ele procura atrair a nossa atenção e devoção. O mundo nos oferece, eu falei sobre isso aqui quinta-feira, o mundo nos oferece ídolos para guardarmos no nosso coração e dizermos que ele é nosso. Ele é o nosso sonho. Ele é o nosso desejo. Que ele é o nosso amor. Quando muitas das vezes são ofertas diabólicas para a sua vida. E é por isso que nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos meditar todos os dias nas Escrituras. Porque essas ofertas aparecerão nas nossas vidas. R.C. Sproul continua dizendo: permanece bem próximo e ao nosso alcance, bem visível e atraente. O Tiago tem dito isso aqui com frequência na escola bíblica, de que a gente só precisa de um celular e 5 minutinhos a sós, para que essas ofertas apareçam aqui para nós. Ela está bem visível, ela está ao nosso alcance, bem perto. Entretanto, essas ofertas elas ofuscam a visão do céu. Aquilo que vemos luta para alcançar a nossa atenção. Essas coisas militam, meus irmãos, contra nós. O mundo nos agrada na maior parte do tempo e assim frequentemente vivemos para agradá-lo. E é aí que ocorrem os conflitos, pois agradar o mundo dificilmente vai harmonizar com agradar a Deus. Dificilmente, se você estiver agradando ao mundo, você vai estar agradando a Deus. E a gente vê, meus irmãos, Daniel sendo muito tentado, né? Quando a gente olha para a história, a gente vê Daniel sofrendo na mão, tanto dos sátrapas ali, dos presidentes, né? Dos governadores, das pessoas que eram líderes ali. Daniel era sempre o alvo, né? Porque Daniel era diferente. Mas Daniel permanecia íntegro. Quando nós olhamos o texto de Daniel 6, no verso 4 a 5, vai dizer assim: eles, sabendo que Daniel era uma pessoa íntegra, eles ficavam caçando, né, umas picuinhas para fazer com que Daniel fosse jogado na cova, jogado na fornalha. Era assim a vida de Daniel. Eles vão dizer: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Esse era Daniel, ele era um homem íntegro. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel era tão íntegro, meus irmãos, que eles sabiam, eles tinham no coração deles que eles não conseguiriam nada para acusar Daniel. Esse é o nível de integridade que o crente precisa viver. Ao ponto das pessoas que conheçam vocês terem a obrigação de dizer, e a mim também: eu conheço Wesley e eu não tenho um A para falar dele. Esse é o nível
de integridade que nós precisamos viver. E é interessante, meus irmãos, que muitas das vezes a gente olha para isso aqui e a gente pensa, né? Porque a gente é humano e a gente erra, nós somos falhos e nós temos sempre o desvio de acreditar que nós somos bons. O pecado faz isso conosco. Quando na verdade a palavra de Deus vai dizer que o homem, ele por natureza é mau. E a gente olha para as nossas vidas, né? Ah, eu sou fiel à minha esposa. Eu sou um bom pai. Eu sou trabalhador. Eu pago os meus impostos. Mas como eu disse aqui quinta-feira, meus irmãos, se a gente cavucar um pouquinho, não precisa nem ser as cisternas, tá? Que não tem água, não. Se a gente cavucar só um pouquinho o nosso coração, a gente vai achar, tá? A gente vai achar. A gente vai achar coisa ali que denuncia que nós não somos íntegros como nós deveríamos ser. A forma com que a gente se comporta no nosso trabalho, a forma com que os jovens se comportam nas escolas, nas faculdades, a forma com que a gente se comporta no nosso trabalho, a forma com que a gente se comporta dentro da igreja. Eu digo de forma espiritual, tá, meus irmãos? Porque de maneira externa, aqui na igreja, todo mundo é igual. Mas dentro do seu coração, na intimidade com Deus, você sabe verdadeiramente quem é você e Deus te conhece. Assim como Deus me conhece. Então, a gente precisa fazer essas leituras, meus irmãos, a respeito dessas condutas, porque a gente fica sempre focado nas coisas grandes, né? As coisas que aparecem mais, os pecados que são vistos pela sociedade, mas tem pecados que não aparecem para a sociedade. Eles estão escondidos debaixo do nosso tapetinho. E é lá que a gente vê verdadeiramente se a nossa vida é uma vida íntegra diante de Deus. Tem um velejador e escritor brasileiro chamado Amir Klink. Ele vai dizer a seguinte frase: o que faz com que o navegador, vez ou outra, se desvie da rota, ou que provoca avarias nos cascos do barco, não são as grandes ondas, tá? Mas são as pequenas ondas, de pouquinho e pouquinho, vai arrastando o barco para longe da rota. Mais do que isso, sabe aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? É assim, as ondas vão batendo no casco até causar avarias. É assim nas nossas vidas, meus irmãos. Ah, isso aqui não tem nada a ver. As minhas filhas, eu costumo brincar com elas, né? E às vezes elas falam assim, ah, mas fulano está fazendo. É coisa pequena, mas eu falo, você precisa ser diferente. Você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo, eu preciso ser diferente. Algumas semanas atrás eu comentei com a minha esposa, eu não nasci na igreja, né? Não fui criado em berço evangélico. Eu tive a maior parte da minha vida foi fora da igreja. E como um bom ímpio, cometia muitos pecados, né? E essa semana atrás, eu fui compelido, né, pelo inimigo a fazer algo que eu fazia há muito tempo atrás, e que é um pecado. Eu me deparei com aquela situação, meus irmãos, e para mim foi difícil sair daquilo ali, tá? Eu vou dizer para vocês, foi difícil. Mas a minha decisão de se manter íntegro, porque Deus estava vendo, eu fui tentado e cobicei no meu coração, mas eu decidi não fazer aquilo. Eu tomei a decisão de perseverar naquilo que acredito e de me manter íntegro, porque as pessoas não estavam vendo, a minha esposa não estava vendo, as minhas filhas que estavam do meu lado não estavam vendo, mas Deus estava. Quando eu li aqui Filipenses 2 para vocês, o apóstolo Paulo começa dizendo ali
E ele estava falando para aqueles irmãos que eles deveriam fazer aquilo quando o apóstolo não estivesse mais perto. E o apóstolo falou, olha, quando eu estava perto, vocês já faziam isso, então agora que eu não estou presente, continuem fazendo a mesma coisa na minha ausência. E é isso que Deus quer, que nós nos mantenhamos íntegros, mesmo nos momentos em que ninguém está vendo. Stuart Olliott vai dizer que as pessoas caem em pecados sérios porque aprenderam a tolerar pequenos pecados ou pecados menores. A gente vai levando, até o momento que nós caímos em pecados maiores. Então, meus irmãos, tomem a decisão de viver uma vida íntegra, assim como Daniel decidiu. Viver uma vida em que as pessoas procuravam motivo para condenar Daniel, mas elas não encontravam. E quando encontraram, foi revelado que não era isso. Então, decidam manter-se íntegros. Tem uma pessoa que estuda muito política, e eu acabei não colocando aqui o nome dele na referência, mas é um brasileiro estudioso, né, um cientista político. Ele diz que o brasileiro tem feito da política uma maquiagem para disfarçar os seus problemas morais. E na igreja, muitos cristãos têm usado a política para disfarçar a sua frieza espiritual. Muitos cristãos. Você mais vê postagem. Postagem. Político é tal coisa, eu não combino com isso, eu não concordo com isso, e tal. Mas quando você vai ver a vida da pessoa, você vê que tudo aquilo que ela disse é contra. Corrupção, aborto, homicídio. Os pecados grandes as pessoas deixam parecer que não, né? Mas os pequenos pecadinhos é bem visível na vida da pessoa. Então, a gente precisa ser muito honesto conosco mesmo a respeito dessas questões, meus irmãos. Terceira decisão que Daniel tomou foi viver uma vida de excelência. O texto lá no verso 17 vai dizer, ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. O texto lá em Daniel 5, no verso 12, a tradução, né, da ARA, a Almeida Revista Atualizada, vai dizer o seguinte, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Eu acho que vocês lembram dessa cena aqui. Parece uma mão lá para o rei. Começa a escrever lá umas coisas estranhas lá. Aí o rei convoca todos os magos lá e ninguém é capaz de decifrar. Chamam Daniel, Daniel decifra, diz para o rei o que estava ali. Aí é quando o texto diz isso aqui, a respeito de Daniel. Os irmãos, nós precisamos buscar a excelência nas nossas vidas. Nós precisamos decidir fazer tudo com excelência. As crianças têm um texto aí que elas sabem de cor e salteado. Elisa já me repetiu esse texto umas 300 vezes. 1 Coríntios 10, 31. É isso? Quer comais? Quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam para... Meus irmãos, a gente tem que buscar ser excelente naquilo que a gente faz.
A Rayane fala para mim: Wesley, você é muito chato. Você é muito exigente consigo mesmo. E eu sou. Eu, às vezes, me maltrato porque eu tento buscar a perfeição, mas eu sou falho, meus irmãos. Eu sou limitado. Eu sou criatura criada. Eu não consigo, mas eu devo buscar a excelência. Deus vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Nós seguimos um padrão, meus irmãos. A palavra de Deus vai dizer que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Como imagem e semelhança de Deus, nós devemos refletir esta imagem. A imagem de Deus é quem é Cristo, e Cristo é perfeito. Cristo faz as coisas com excelência. É assim que o cristão deve ser. Nós devemos perseverar, nós devemos agir com integridade e nós devemos buscar a excelência. Francis Schaeffer, escrevendo, ele vai dizer: a busca pela excelência também é uma maneira de louvar a Deus. Mesmo sabendo, meus irmãos, que a perfeição nós não iremos alcançar, mas a excelência sim, porque aquele que busca a excelência, ele busca dar o máximo de si, para fazer a vontade de Deus. Se você busca a excelência, você busca cumprir os mandamentos, você busca cumprir e fazer a vontade de Deus. E é impressionante, meus irmãos, quando nós olhamos a vida de Daniel, porque Daniel passa por alguns reinados, né? Alguns sucessores na Babilônia. Quando nós olhamos os imperadores, os reis daquela época falando a respeito de Daniel, eu me arrepio e dá vontade de chorar, porque aquele jovem, ele tinha um impacto dentro daquele reino que não é uma coisa natural. Não é uma coisa natural. O rei Nabucodonosor, quando fala de Daniel, ele vai dizer, lá no capítulo 4, né? Verso 34. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Meus irmãos, o impacto que Daniel causa na vida de Nabucodonosor é o impacto de mostrar àquele homem de que havia um Deus mais poderoso do que ele, havia um rei que era altíssimo e que o seu governo era sempre eterno. Um homem como Nabucodonosor chega ao final da sua vida e reconhece, se converte, entrega a sua vida a Deus por intermédio da vida de um jovem. O impacto causado pela vida de Daniel naquele reino era algo sobrenatural. Era algo que apenas homens que se comportam como Daniel se comporta é capaz de causar numa nação. Muitas das vezes a gente acha, a gente tem a mera concepção e entendimento de que um homem ímpio pode mudar uma nação, meus irmãos. Não pode. Quando nós olhamos o avivamento do país de Gales, nós vemos um grande avivamento. Começa com um homem. Mas esse homem era um homem de Deus. E resolve orar, convoca a sua igreja para orar, e eles iniciam ali um propósito de oração que transforma totalmente aquele lugar. Se vocês estudarem e lerem a respeito desse avivamento, aquele país parou de ter partida de futebol, meus irmãos. Aquele país fechou o teatro. Aquele país, os prostíbulos e os bares foram fechados. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam na igreja orando. Esse avivamento durou por volta de 3 anos.
aconteceu uma coisa muito interessante. Eu me emociono de pensar, porque é um impacto muito grande, o impacto de uma pessoa que decide servir a Deus. Um impacto de uma pessoa que decide ser diferente. Lá no país de Gales, eles tinham grandes usinas de carvão na época, e de minério, né? E eles usavam os jumentinhos para carregar, né, os minérios. Então, nesse período, a forma com que esses animais eram tratados era na base do chute, do xingamento, dos palavrões. E quando esses homens eram convertidos e que eles voltavam ao trabalho, os animais não entendiam mais os comandos. Porque era na base do chute, do xingamento. Hoje os homens que trabalhavam lá após a conversão não falavam mais palavrão, não machucavam os animais. Este é o impacto de um homem que decide ser diferente. Às vezes a gente acha que isso não pode acontecer conosco, né? Muitas das vezes a gente acha que isso não pode acontecer na nossa nação, na nossa igreja. Mas muitas das vezes a gente que decidiu não se colocar nessa posição. A gente decidiu não se envolver com as questões políticas do nosso país. Mais de 100 mil pessoas foram convertidas nesse país, meus irmãos. Nesse curto período de 3 anos. O rei Belsazar, no capítulo 5, no verso 29, falando a respeito de Daniel, vai dizer: então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem que ele passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Este rei viveu muito pouco, mas enxergou a diferença na vida de Daniel. Outro rei em questão é o rei Dário. No capítulo 6, do verso 25 a 27, ele vai dizer: então o rei Dário escreveu aos povos, nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. A cena aqui é bem emblemática, né? Como eu disse a vocês, os sátrapas, e até li aqui o texto, ficavam procurando, né, acusar Daniel. E não achando nada para acusar Daniel, vai lá no rei Dário e fala: ô rei, o senhor é maravilhoso, né? Só o senhor é digno de receber, né, a adoração. Só o senhor pode receber a glória. E coloque um édito, né, um mandamento, para que quem orar ou pedir qualquer coisa que não seja para o Senhor, seja jogado na cova dos leões. Aí a gente pensa, né, meus irmãos, se fosse comigo, diante de um decreto desse. Ah, mas o governo do PT vai decretar que as igrejas sejam fechadas. E aí? O que a gente faria? Se acontecesse isso verdadeiramente? Você ia parar de vir na igreja? Você ia parar de ser igreja? Você ia parar de se reunir para adorar o nome do Senhor? Havia um édito aqui, um mandamento para que ninguém pudesse orar. E nós sabemos através do texto que Daniel orava 3 vezes ao dia. Todos os dias. Sabe o que acontece? Daniel, ao saber desse mandamento, ele vai orar. Aí o que acontece? E ele era ainda peitudo, né? Janela do quarto dele toda aberta, lá de frente para Jerusalém, todo mundo vendo que ele estava orando. Aí os caras que já estavam procurando, vai lá e vê ele orando. Ah, achei que é o que eu queria para te condenar.
vai lá e conta para o rei. O rei gostava muito de Daniel, tenta livrar ele, mas não dá certo, né? Vai e joga ele lá. O rei não dorme à noite, o texto vai dizer isso. Esperando o dia amanhecer para ele ir lá na cova dos leões. Daniel, por acaso teu Deus te livrou dos leões? Meus irmãos, esse é o impacto de um homem que decide ser diferente, com o propósito de adorar e de ser fiel. Sejamos nós também, meus irmãos, essa diferença nessa geração tão corrupta. Sabendo que nós fomos chamados, como eu disse para vocês, para ser sal e luz neste mundo. Sal para colocar sabor e luz para iluminar este mundo em trevas. E a outra decisão que Daniel teve foi de manter uma vida de devoção diária a Deus. Vou abrir aqui, meus irmãos. Tem um tempinho ainda, né, Jander? Concluir aqui já. Daniel 9, verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, seria de 70 anos. Como eu disse a vocês, Daniel era um estudioso da palavra de Deus e ele sabia que aquele cativeiro duraria 70 anos. Ele mantinha uma vida de devoção diária, de leitura à palavra de Deus. E quando nós vemos hoje, meus irmãos, nós abrimos a nossa boca para dizer, olha, eu não voto em fulano por conta dos seus princípios, ou eu voto em ciclano porque ele diz seguir os princípios. Mas eu te pergunto, qual princípio? Você tem dedicado uma vida de estudo veemente da palavra de Deus para saber quais são os princípios que um homem precisa para que ele se mantenha íntegro e comprove que ele é íntegro? Outra questão, Daniel era um homem de oração. Como eu disse para vocês, Daniel se dedicava à oração 3 vezes ao dia. E eu olho para a minha vida e vejo que eu sou muito falho nessa disciplina. Eu deveria orar mais e a igreja deveria orar mais. Nós tiramos muito pouco tempo para nos dedicarmos ao estudo da palavra de Deus e à oração. Uma pessoa que decide ser diferença no mundo, além de ser perseverante, íntegro, excelente, devoto, ele precisa estudar a palavra de Deus, orar e também jejuar. Eu até comentei com as meninas hoje, né, na aula ali. Falei que esses dias atrás eu estava fazendo um jejum tolo. Parei, falei, rapaz, esse negócio aqui está errado. Esse jejum aqui não está passando do teto. Deus não está recebendo, não. Aí a Rayane falou, o que está acontecendo? O que está errado? Eu falei, Rayane, eu estou tirando um dia supostamente para jejuar e consagrar minha vida, né, em alguns propósitos, mas eu não tenho lido a Bíblia nesse período e nem tenho orado. Ué, que jejum que é esse? Falei, não, eu estou fazendo dieta, está sendo bom, porque eu estou perdendo umas gordurinhas aqui, tá bom, mas espiritual? Nenhum. Não estava orando, não estava lendo a palavra de Deus. Começava o jejum de manhãzinha, irmão César? Não, vou jejuar 24 horas. Comia de manhãzinha cedo, aí começava meu jejum, 9 horas. Aí ia para a loja, aí ficava até às 18, aí ia para casa. Aí, em casa, terminava, né? Aí no outro dia entregava meu jejum. Mas, nesse período eu li a Bíblia 1, 2 vezes, uma oração mais ou menos. Falei, não, está errado isso aqui. A gente precisa ter uma vida de devoção, meus irmãos. Leitura da palavra,
oração, jejum. Eu sei que presbiteriano não gosta muito de jejum, eu sei. Lá no IBA, quando a gente estava estudando, Jeander não deve ter pego isso aí, não, que a pessoa que falou isso para mim, ele não está mais lá no IBA. Mas ele falou que não tinha propósito no jejum. Professor lá do IBA. Aí eu falei, como assim, pastor? Se o próprio Jesus disse que agora que ele estava com os discípulos, não precisava o jejum, né? Porque foi questionado, né? Por que seus discípulos não jejuam? Aí Jesus vira para eles e fala bem assim, por acaso, durante a festa, né? Quando o noivo está presente, vocês deixam de comemorar, de estar com o noivo? Não, então, o noivo está presente, não precisa jejuar. Mas quando o noivo não estiver mais junto, aí sim vocês precisarão jejuar. Então, meus irmãos, a gente precisa ter uma vida de devoção. A gente precisa decidir ser pessoas devotas para que nós sejamos indiferença nesta geração. Para que nós mudemos o cenário, o nosso país. A igreja precisa decidir ser diferente. Muitas das vezes a gente pensa, não, a gente tem que mudar o mundo, né? A gente tem que mudar a nossa cidade. Não, meus irmãos, mude você primeiro. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Quando eu me converti, eu ficava assim no começo, quando a gente casou, né, Rayane? A Rayane foi criada em outro contexto cultural, diferente. E eu vim de uma família mais tradicional no sentido de que os pais eram mais rígidos, né, com as coisas, e eu ficava louco de ver algumas coisas, e eu ficava tentando, né, mudar ela, tentando de toda forma fazer com que ela enxergasse as coisas do jeito que eu enxergava. Até que um dia, através do auxílio do Espírito Santo, eu entendi que aquilo que eu queria que ela mudasse precisava começar em mim. Então, é assim conosco, meus irmãos. O Espírito Santo nos capacita. Ele nos fortalece. Jesus é o nosso exemplo. Nós temos o Consolador, nós temos um ajudador, nós temos um advogado que intercede por nós, que derrama dons sobre a igreja dele, que nos capacita segundo a tua vontade, que derrama sobre a igreja os frutos do Espírito. Se eu estiver dizendo alguma coisa aqui, meus irmãos, que é impossível, depois você me procura ali e fala, tá? Wesley, olha, isso aí que você falou é impossível. Quando nós estamos com Deus, o único homem é maioria. Daniel foi maioria no Império Babilônico. Ele foi maioria, sendo um. Eu quero aplicar, meus irmãos, com vocês, dizendo o seguinte: as crises, elas são oportunidades para amadurecermos e testemunharmos a respeito da nossa esperança. Quem é a nossa esperança? É Jesus. Ele é a esperança de transformação genuína. Ele é a esperança de um mundo melhor. Ele é a esperança de um futuro sem dor, como eu disse hoje para as meninas na aula também. Jesus é a esperança de salvação para este mundo perdido. Jesus é Deus Todo-Poderoso que perdoa pecados. Então, meus irmãos, decida ser diferente. O maior protesto contra a corrupção é viver uma vida íntegra. Se cada um de nós vivermos uma vida íntegra, a corrupção desaparece. Não pensem, meus irmãos, que eu sou contra a política, tá? Eu, inclusive, oro, eu vejo vários jovens aí, né? Tem o David, tem os meninos ali, as moças ali atrás, tem o Weber Gabriel, tem as crianças, né? O Gabriel aqui, tem os filhos ali do Jorge e da Priscila. Nós precisamos de homens íntegros na política brasileira. Nós precisamos de mulheres íntegras, excelentes, perseverantes.
não para mudar este mundo, porque, como eu disse para vocês, o único que é capaz disso é Cristo, mas para que nós tenhamos uma vida mais tranquila nessa sociedade. Nós podemos mudar. Outras nações conseguiram. Outras nações conseguiram isso, transformaram, né? Assim como a própria Coreia do Sul. O Evangelho transformou aquela nação. Nós podemos fazer isso no nosso país também. Mas para isso acontecer, nós precisamos decidir ser diferente. E o último ponto, meus irmãos, aqui da aplicação, a transformação que nós queremos ver no mundo começa em nossos corações. Começa conosco, começa na minha casa, começa comigo, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus familiares, com a minha comunidade, com a nossa igreja, com a nossa denominação, para que isso se espalhe e atinja o país todo. Eu quero concluir fazendo mais outra pergunta. Reflita sobre isso durante essa semana. Você tem vivido de maneira diferente? Amém, meus irmãos? Eu encerro assim. Eu quero orar. Senhor, a Tua palavra foi exposta. E através da vida de Daniel, Senhor, nós vimos esse adolescente, este jovem, tomar decisões que impactaram aquele reino. Impactaram, Senhor, a vida de governantes, de homens que eram poderosos naquele tempo e que eram homens corruptos, Senhor, violentos, que escravizavam pessoas, eram assassinos, Senhor. Mas que através da vida desse jovem, Senhor, foram impactados. Porque este jovem decidiu, Senhor, ser diferente. Esse jovem decidiu se manter fiel, perseverar na sua fé, naquilo que ele acreditava. Decidiu ser íntegro, Senhor, viver de maneira excelente, e uma vida devotada ao Senhor. A leitura da Tua palavra, a oração, ao jejum. Que seja assim conosco no dia de hoje, Senhor. Que seja assim com a Tua igreja, que seja assim com a Tua nação, Senhor. Que seja assim, Senhor, e que comece isso, como eu disse, Senhor, conosco. E essa transformação e essa mudança comece nas nossas vidas, nos nossos corações, nos nossos lares. E nós iniciemos, Senhor, acreditando, crendo, que nós podemos, Senhor, através do poder da palavra do Senhor, através do Evangelho de Cristo, impactar essa geração, através da Tua palavra. Venha, Senhor, sobre a Tua igreja, ministre essa palavra no coração dos meus irmãos. Levante pessoas, Senhor, que decidam ser a diferença nesta geração. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, Senhor, que amem ao Senhor e que entregam a sua vida para viver com propósito, Senhor. Que nós não vivamos, Senhor, o período que o Senhor nos dá aqui nessa terra de maneira inútil. De maneira com que o tempo passe e a gente não consiga colher os frutos, Senhor, do serviço dedicado à Tua obra. É assim que eu oro, Senhor, pedindo pelo Teu auxílio, pelo auxílio do Teu Espírito, quanto a essas questões. Comece isso por mim, Senhor, nesta noite. Eu oro e agradeço no nome de Cristo. Amém.